Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, de Charli XCX a Pabllo Vittar, bastidores e fofocas na pista de dança. E para participar dessa conversa, a gente tem a participação especialíssima dele, o homem, Rafa Maia. Seja muito bem-vindo, ele que é um dos cofundadores do Zig aqui em São Paulo. Seja bem-vindo, Rafael. Oi, gente, tudo bom? Olá. Muito obrigado. Mas antes o quê, Renan Guerra? Antes você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Você pode avaliar a gente também na plataforma de streaming que você está ouvindo aí. A gente dá 5 estrelas, tem espaço para comentários. Deixe seus comentários. E você também pode apoiar a gente no apoia.se/podcast VFSM. Por lá você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Tem alguns episódios especiais que provavelmente só vão vir à luz para o público no ano que vem. E os nossos ouvintes já estão com eles lá guardadinhos, especiais para eles. Além disso, você participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e você também pode assistir as nossas gravações ao vivo, não é mesmo, Kleber? Hoje lotado aqui, ó, porque todo mundo adora uma historinha de bastidor como a Tuane Malman, Leonel Moura, Danilo Ferreira, Fabrício Neri, Fábio Júnior, Bruno Monteiro, Gabriela Ramos, Marco Antônio Gomes, iPhone Mariana e Rodrigo Berg. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast. No dia 2 de novembro acontece a primeira edição do Índigo Apresenta no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, com apresentações incríveis de Weezer, Block Party, Mogwai, Otoboke Beaver e Jude Line. Os ingressos já estão à venda no eventim.com.br/Índigo, para você ver todas essas atrações juntinhas ali num domingão, mas é sempre bom lembrar que o Índigo ele é um ecossistema musical desenvolvido ali pela 30E, justamente para trazer novos artistas que vêm dessa verbe mais alternativa, indie, que a 30E traz para vocês, e além dessas 5 apresentações incríveis que você pode ver ao mesmo tempo ali, tem vários side shows e outras atrações relacionadas ao projeto Índigo, né, Isadora Almeida? Certíssimo. Você vai dar agendinha? Vou dar aqui, olha, a primeira que a gente tem mais perto aqui é no dia 23/10, Yellow Days fazendo show aqui em São Paulo. No dia 31/10 vai ter Otoboke Beaver no show paralelo ali no Cine Joia. A gente também teve o anúncio da volta aguardadíssima do Massive Attack no Brasil, fazendo um show no dia 13 de novembro, num show que ainda se completa com Max e Igor Cavalera tocando na íntegra o Chaos AD, aproveitando ali essa passagem pela COP30. A gente tem também ela, que era sempre muito pedidíssima aqui, Nilofer e Ania se apresentando no palco do Cine Joia no dia 12 de novembro, então tem muitas atrações aí. Eu vou aqui ainda dizer que temos show de Zahod Sagazan em São Paulo e no Rio de Janeiro, ali em dezembro. Vamos ter também Teste Sultana, Rio e São Paulo também. E La Imperatriz em São Paulo. E ainda tem algumas aberturas que a gente está anunciando. Tivemos do Yellow Days o Valfredo em Busca da Simbiose. Então, assim, é bem nosso mundinho, né? Chique. Já segue o perfil da 30E lá no Instagram, @30EBR, onde você acompanha todas essas novidades. E sempre que quiser garantir o seu ingresso, eventim.com.br/Índigo. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora! Eu acho que a gente vira e mexe fala aqui no podcast sobre a Zig. As nossas festas do podcast rolam na Zig. A gente já tocou várias vezes por lá. E a gente é frequentador assíduo. Então a gente já viu alguns desses grandes artistas que vieram participar das festas e vieram fazer suas festas na Zig. Mas eu acho que muitas pessoas às vezes não sabem como a Zig surgiu. E aí a gente chamou o Rafa Maia aqui para contar um pouquinho dessa história. E aí, Rafa, eu queria que você falasse para as pessoas um pouco. Eu sei que você era jornalista antes de ser pai de tantas gays. Sim. Então eu queria que você contasse um pouco como foi essa transição de jornalista para empreendedor do mundo da noite. Nossa, amiga, é uma história sem inspiração, viu? Desesperadora. Porque eu não tava feliz, né?
com jornalismo, é isso? E tem algum jornalista feliz? Então, pois é isso. Eu queria fazer jornalismo porque eu achava que eu ia fazer as minhas coisas, enfim, assinar as minhas coisas, e aí eu percebi que não. E aí nossa, eu não... É muito engraçado, né? Eu sempre quando perguntam sobre a história do Zig, assim, como surgiu, eu sempre começo a falar de uma maneira muito aleatória, porque aconteceu de uma maneira muito aleatória, assim, não foi um plano traçado e seguido, vou abrir esse lugar dessa maneira, etc. As coisas foram acontecendo de uma maneira muito, eu vou falar natural, mas, enfim, no sentido de que não foi planejado, assim, 100% planejado, né? As coisas foram acontecendo. A minha transição de jornalista para trabalhar com noite foi, na verdade, trabalhando com festa, né? E aí, quando eu trabalhava no Papel Pop, na verdade, eu trabalhava no Terra e no Papel Pop ao mesmo tempo. Então eu já estava muito inserido desde sempre na cultura pop. Eu acho que o Zig hoje em dia, desde sempre, mas eu acho que hoje em dia, né, com os artistas e tal, é bem evidente que a gente bebe muito dessa fonte, né? A gente está bem inserido na cultura pop mundial. E na época, em 2013, eu fui morar em Londres, passar uma temporada, na verdade. E foi em Londres mesmo que eu comecei a frequentar mais festa e me apaixonar por noite, né? Tipo, boate, né? Balada, festa. E foi assim, e foi surgindo. Aí de lá eu voltei para São Paulo, comecei a tocar, conheci umas pessoas. E as coisas foram acontecendo aos poucos. E aí, nesse meio tempo, foi que você cria a Kevin, é isso? A Kevin, para quem tá nos ouvindo, é uma festa para as LGBTs, com direito a você tirar sua roupa. O nosso ouvinte aqui. Com direito a você tirar sua roupa. O nosso ouvinte aqui, Marco Antônio Gomes, que o Kleber gosta de dizer sempre nas gravações que ele é o nosso ouvinte mais malhado. Você pode encontrá-lo por lá, sem camisa também. Então. Gente, você é nosso ouvinte. Vou começar a frequentar para alisar esses bração, viu, Marco Antônio? Isso! Não precisa tirar a roupa e não precisa ser malhado, tá? Só pra... pra deixar claro, né, que o Marco Antônio, no caso, todos, Mas você pode ir lá e ver o Marco Antônio e você também pode tirar a sua roupa. Se você quiser, Você tem direito de. Você tem o direito. Mas acho que essa questão da festa ser uma... A gente fica brincando aqui, mas essa questão da festa ter esse espaço de liberdade, das pessoas poderem sentir a vontade, foi uma questão também que definiu um pouco de onde vocês poderiam fazer essa festa, não é? Foi, e fazendo já o link com a Zig, foi por causa da Kevin que surgiu a Zig, né? Porque a Kevin surgiu antes, né, em 2015, final de 2015. Vai fazer 10 anos agora, né? Pois é. Nossa! Passou muito rápido. E a gente não tinha um lugar, né, pra fazer a Kevin. Então foi... Na verdade, a gente fazia já, né? Existia um lugar ali na Álvaro de Carvalho, chamado 380, que era um espaço, né, de festa. E aí a gente começou a fazer a festa lá. E esse espaço ia fechar. A Anúncio falou pra gente que eles iam fechar, porque, enfim... E a gente descendo a rua, eu e o Eric, né, meu marido, pensando onde fazer a Kevin, porque obviamente nas boates tradicionais não funciona, né, porque é uma festa em que você não precisa tirar a roupa, você não precisa fazer nada, mas a gente quis, né, e ainda é assim, criar um espaço seguro para que você, caso queira, possa, sem interferência de ninguém, né, interferência de segurança ou enfim. Descendo a rua na época, a gente viu esse espaço que tinha uma placa na frente escrito aluga-se espaço perfeito para festas. A placa dizia isso realmente. E aí a gente entrou em contato e alugou aquele lugar para ser o lugar da Kevin, especificamente. A gente não tinha nem plano de ser Zig. E a gente pensou, bom, vamos alugar esse lugar. Na época era barato o aluguel. Para fazer 2 edições por mês, a gente conseguia girar o que a gente precisava na época. Mas, nos outros finais de semana, nos outros dias, o lugar estava parado. E amigos nossos começaram a perguntar sobre o espaço, querer fazer, para fazer festa e tudo mais. E foi assim que foi tomando corpo, né, eu diria, o lugar. E aí tinha uma questão de nome. Bom, então vamos... Tanto que uma história é que no começo, nos primeiros meses, eu acho, daquele espaço, quando a gente começou a ter outras festas, pequenas também, claro, né? Porque lá era bem pequeno.
as pessoas chamavam de Kevin o espaço, né? Tipo, vai ter tal festa na Kevin. Porque não tinha um nome, né? O lugar. Era só um espaço. E aí, na época, olha, eu sempre, toda entrevista que a gente tem dado, conto essa mesma história, nunca ninguém me disse que tá errado. Mas é possível, mas eu sempre faço esse disclaimer, porque é possível que seja apenas uma mentira que eu levo por 10 anos. Que na época, tinha acabado de voltar de uma viagem à Alemanha, então eu tava muito com o alemão na cabeça, assim. E quando a gente estava pensando no nome para o espaço, eu lembro que desde o começo uma diretriz era que fosse um espaço que abraçasse muitas pessoas diferentes, muitos estilos de música diferentes, não fosse um espaço que tivesse uma diretriz muito óbvia, né? Eu acho que até hoje a Zig é assim, inclusive, né? A gente vai muito, passeia do techno ao pop, mainstream, indie, house, enfim, disco. E na época, eu acho que eu li em algum lugar ou pesquisei em algum lugar que essa palavra Zig em alemão significava quantidades de coisas, tipo dezenas ou muitas coisas. E esse nome ficou na minha cabeça, porque era um nome simples, pequeno, mas que traduzia um pouco a intenção do espaço, que era de abraçar muitas vertentes da música ou muitos grupos de pessoas, não fosse um espaço dedicado especificamente a um tipo de, né, uma vertente apenas. Então o nome Zig é por causa disso. Agora, se essa palavra realmente quer dizer isso em alemão, deixa quieto, deixa valer o mito. Mas tá aí, a história é essa. Eu amei! De qualquer maneira. Eu achei que você ia puxar alguma coisa meio David Bowie, começou falando de Alemanha, eu pensei, vai puxar um Zig de Zig Stardust, sei lá. Não. Muita gente perguntava isso no começo. Já é outra história, que se depois você descobrir que o Zig não significa isso, você já inventa essa. Pode seguir essa. Mas já faz 10 10 anos. Se ninguém desmentiu, talvez seja certo. A gente falou aqui desse primeiro espaço, né? E esse espaço se tornou o Zig Club, que é o primeiro Zig, que a gente chama de Ziguinho. Depois disso, a Zig foi crescendo, então a gente depois passou a ter o Zig Duplex. Hoje em dia a gente também tem o Zig Studio. Então, os empreendimentos Zig se expandiram, a própria Kevin hoje em dia já está num espaço maior ainda. E depois, posteriormente, vocês chegaram ao Festival da Zig. E aí eu queria entender por que, após ali a pandemia, quando a gente tem essa volta dos eventos, a gente passa por uma fase bastante importante da Zig, que ela acaba se transformando meio que na casa ali dos afters dos festivais. Eu acho que esse momento é um momento que a Zig sai desse espaço tanto de... Não que saia, mas acho que ela fura um pouco essa bolha de ser esse espaço muito underground e outras pessoas começam a descobrir a Zig a partir desse momento. Você lembra qual foi o primeiro momento que algum desses artistas entrou em contato, que vocês fizeram essa ponte para que surgissem esses eventos? Amigo, assim, a primeira artista que entrou em contato para esse tipo de eventos que a gente faz muito foi a Shy Girl, realmente, né? Foi o Club Shy, que Primavera Sound histórico, aquele... 2022. Que ninguém vai esquecer nunca. Nunca. Foi, com certeza, o primeiro passo nesse sentido pra gente. Acho que até então era um pouco inimaginável, né? E que a gente que tenha... a gente que começou de uma maneira muito... Nossa, eu ia falar incipiente, mas é que a gente começou de uma maneira muito despretensiosa mesmo. Também. Independente é uma questão... A gente pode até, se você quiser falar sobre isso, a gente sempre foi, né? Nunca deixou de ser. A gente nunca teve nenhum tipo de patrocínio, nem nada. Por muitas questões, né? Que quem frequenta sabe. E questões, né, também, enfim, questões de preconceito. Mas a Shy Girl foi com certeza tanto que uma história foi que a gente já sabia, obviamente, né, que ela fazia o Club Shy para os lugares onde ela passava. Pessoas já tinham comentado com a gente e tal, e inclusive pessoas próximas nossas falaram: vocês têm que entrar em contato. E eu falei assim: gente, até parece. Não é assim que funciona. E a história de como isso começou foi que eu recebi uma DM no meu Instagram pessoal, de uma pessoa em inglês, né, dizendo: olha, a gente é da equipe da Shy Girl e a gente queria fazer o Club Shy e as pessoas estavam falando pra gente fazer na Zig.
E aí eu lembro que eu peguei essa DM e mostrei pro Eric, eu falei assim, isso daqui é mentira, né? Claro, se uma pessoa Uma gay falsária. Querendo dar o golpe. tentando Gays fazer trambiqueiras. tentando dar um golpe, enfim, eu respondi e tal, aí a pessoa mandou um e-mail, eu mandei um e-mail, e foi meio assim que foi surgindo e aconteceu, até o momento em que a Shy Girl entrou lá, a gente ainda não acreditava que realmente ia acontecer, né, o que aconteceu. Eu diria a Shy Girl. E também foi a primeira vez que muitos artistas foram ao Zig pela primeira vez, né? Esse Clube Foi um Shy grande foi encontro, muito... né? Foi, a Charlie tava aí, né? Acho que muita gente não lembra, mas ela tava lá. No Sim, palco O palco do Clube Shy tem imagens icônicas que reuniam Tem. assim, um grupo de pessoas absurdos no palco. Tipo, a Pablo tava nesse também, né? A Pablo Tava. tava nele, a Urias, enfim, todo... Tinha mais A gente, gangue, né? toda a gangue. Tem uma foto que parece a Santa Ceia, assim, das Muito bom, muito bom. E eu acho. E Rafa, me corrija se eu estiver errada, mas acho que também foi a primeira vez que a Zig saiu da bolha, assim. Acho que chegou um pouco. Claro, né? Não passou no SPTV, mas tô dizendo, saiu um pouco, assim, tipo, acho que. Sei lá, acho que até o mundo alternativo, talvez hétero, passou a entender a importância da Zig, assim, tipo, porque eu lembro de muitos amigos. Eu sou hétero, né? E aí, muitos amigos. Mentira! Tipo, Sai daqui, menina! Sai! Chispa. Não, e daí, tipo, eu lembro da galera entender o que é a Zig. Ah, nossa, aquele lugar, aquela balada, não sei o quê. Ah, Eu acho gays, sem roupa. Gays sem camisa. Enfim, mas eu acho que foi, assim, que ajudou também a consolidar muito do que é a Zig, né? Na noite, assim, de São Paulo. Saindo dessa bolha do universo LGBT e festas, assim. Eu acho que sim, eu diria que sim, com certeza. Acho que foi, até aquele momento, foi o que a gente fez com mais alcance também, né? Acho que com mais repercussão também, né? Por todo mundo que estava lá. E também um pouco acho que, né, entrando na rabeira do sucesso que foi o Primavera também, né? Porque tudo aconteceu por causa disso, né? A Shy Girl tava aqui por causa do Primavera, a Charlie fez o show extra na áudio, e aí ela anunciou também o Club Shy como after do show dela, né? Verdade, foi no mesmo dia. Muita loucura, inclusive, porque a gente já tava sold out, né? Quando ela postou isso, e aí a gente ficou morrendo de medo também, né? Das pessoas de virar um grande caos e aí cancelar. Não, o meu medo sempre é cancelarem, né? Assim, qualquer artista, até hoje, eu sempre acho que vai cancelar 5 minutos antes. Mesmo com contrato, tudo, eu sempre acho que vai cancelar. Nesse dia, quando a Charlie fez o tweet, né, dizendo que o after do show dela ia ser no Club Shy, a gente falou, ela vai cancelar, com certeza, porque vai virar um caos aqui na frente. Não vai querer entrar. Ela não vai entrar. Como vocês fazem essa logística quando é, tipo, alguém muito grande vai? E aí, tipo, sei lá, a gente tá falando que a Charlie XX entrando no Zig, mas também eu acho que, por exemplo, a Pablo Vittar dizer de noite, Rafa, estou chegando na Zig. Acredito que isso cause uma comoção, porque as gays vão ficar um pouco enlouquecidas. Amigo, você sabe que a minha percepção mudou muito desde que a gente começou a trabalhar com esses artistas, porque eu achava antes que ia virar um caos mesmo. E eu percebi que as pessoas são muito mais educadas do que eu imaginava. O que é muito bom, assim. A gente nunca teve um episódio de nada absurdo. Tanto que, nossa, bom, na Zig Studio a gente tem uma entrada separada, né? Para público e para artista. Que não ficam nem na mesma rua, né? São ruas diferentes, né? Então isso ajuda bastante, inclusive, a não criar tumulto. A gente nunca teve um episódio de tumulto com nenhum artista, assim. Inclusive, a primeira vez que a Pablo foi pra lá, pra festa mesmo, que ela resolveu descer do palco pra plateia, né, pro público, eu lembro que eu virei de costas, eu falei assim, eu não acredito, ela é maluca, né, vão tirar a peruca dela. E depois disso, ela já foi lá mais 15 vezes, já desceu no palco, mas desceu pra pista 15 vezes, né, eu achei as pessoas super queridas, assim. Nunca teve nada de absurdo, a gente nunca precisou pensar, assim, existe uma logística, né, de segurança. Existem pessoas prontas pra caso aconteça alguma coisa, mas nunca aconteceu, assim, nada. No Club Shy, inclusive,
tinha um esquema que eles pediram que acontecesse, que era dar para eles, para a equipe da Shy Girl, algumas pulseiras, porque eles iam querer trazer algumas pessoas que estavam na pista para o palco. E eles iam decidir isso. Então, não era a gente não tinha, né, nenhuma decisão sobre isso. Mas conforme eu percebia que eles iam chamando pessoas que eu conhecia da Zig, eu lembro que a pessoa subiu e falou assim: pelo amor de Deus, se comporte. Não me faça... Estamos com visita na casa, vamos se comportar. Não me faça passar vergonha aqui, pelo amor de Deus. Haja naturalmente. Muito bom. E foi assim que aconteceu. E aí, no ano seguinte, em 2023, a gente tem o outro after do Primavera Sound, que também é com o Cansei de Ser Sexy, né? Eu acho que esse também foi bem icônico, porque eu entendo que o Cansei de Ser Sexy também é uma banda importante pra você, né? Nossa, super, né? E assim, é uma banda que não se reúne, né? E eu acho que agora nunca mais também. Não mais agora. Então, tê-las lá naquele after foi muito, muito divertido, assim. Tem duas bandas que são muito legais, brasileiras, né? Que são muito legais pra gente na história da Zig, assim, que são Cansei de Ser Sexy e No Porn, né? Sim. Que o No Porn também foi super importante pra gente, assim, em muitos... Foi inclusive o primeiro artista que se apresentou na Zig, artista, assim, de banda, né? Sim. Que se apresentou na Zig com o microfone, cantando ao vivo. No Zig Club, no Ziguinho. No Ziguinho ela fez. Uhum. Eu lembro que foi na semana que eu mudei pra São Paulo. No Porn se apresentou no Zig, era tipo esse mês de Pride e tal. Foi na Pride, exatamente. Foi a primeira Pride que a gente fez, foi bem no começo. Sei lá, tinha aberto há 2-3 meses. A gente tinha oficialmente chamado de Zig, né, o lugar. Sim. E é interessante porque o No Porn virou meio que a banda de Pride da Zig, até o falecimento da Liana Padilha. Era a banda que estava todo ano no Pride. Exato, exatamente. E a gente fez esse ano a gente fez o No Porn com a Jupe, né? Também, na Pride. O Renan puxou essa edição de 2023 do Cansei de Ser Sexy, e aí eu quero perguntar fofocas aqui. Eu sei que nessa época você estava conversando bastante com a Rushing Murphy, foi ver show dela no exterior, tirou foto, e você falou ainda assim, estamos estudando coisas. Ia rolar alguma coisa dela por ali, depois veio o cancelamento ou não? Como que foi isso? Iam rolar muitas coisas, inclusive. Eu posso falar essas coisas assim em público. A gente foi a Londres especialmente para conhecê-la nos bastidores de um festival. A gente já estava na Europa, né? Mas a gente não pretendia ir a Londres, né, nessa viagem. Mas as conversas foram surgindo e surgiu a oportunidade, enfim, na época de conhecê-la pessoalmente, para a gente poder falar sobre São Paulo, né? E conhecemos e tal, foi muito legal na época, né? A gente também ia fazer o lançamento oficial do álbum dela. A gente recebeu muito material, inclusive, vários vinis autografados que iam ser sorteados e tal. Enfim, e aí ela também vinha fazer, a gente já sabia, né, que ela vinha fazer um show em São Paulo, a gente sabia que ela ia fazer um show esse ano áudio. Então, e a áudio do lado da Zig, enfim, coisas iam acontecer, né? Mas conforme tudo surgiu, né? Tudo que ela falou, né? Não é polêmica, né? Ela é uma pessoa que ninguém sabia, né? Aparentemente não sejam transfóbicos, pessoal. A gente não sabia, né? Mas nunca tinha tido nada, né? Porque eu lembro que assim, pra mim foi um choque real. Foi um choque pra todo mundo. Tipo... Eu acho que e foi um choque que ela continua defendendo essas mesmas coisas. Foi, amigo. Só piorou, assim. Recentemente eu falei, faz semanas, né, que ela resolveu trazer esse assunto, né? Ela simplesmente parece uma pessoa mimada, né? Com um ego absurdo, que não consegue reconhecer que ela feriu, né? Mas eu acho que na época a gente precisou cancelar a festa, né? A gente teve que devolver todos os vinis, inclusive. Teve que mandar de volta. Mas assim, eu era muito fã, né? Também. Eu acho que todos nós aqui, a gente gostava muito. Sim. Ela era uma pessoa que é muito importante para minha adolescência como
gay. E aí, acho que ela falou tantas asneiras, né? Mas me incomodou muito também no momento em que ela fala sobre nunca fazer música para um tipo específico de público. Ai, sim. E aí é muita sacanagem, né? Eu lembro que na época eu fiquei muito puto. Primeiro eu fiquei chocado, porque quando começaram as notícias, fiquei incrédulo, pensando assim, bom, com certeza ela vai esclarecer isso em algum momento, né? Foi um mal-entendido. Aí ela vai lá e faz pior ainda, né? Sim, ela dobra a aposta, né? Ficou só pior, assim, porra. Foi uma coisa horrível, assim. Você acredita que eu não escutei esse álbum até hoje inteiro? Eu também não consigo. Não consegui. Acho importante falar isso, porque, querendo ou não, como você falou, a Zig num todo, o multiverso Zig é um espaço muito importante de acolhimento para todas as pessoas. Sim. Eu acho que é um palco muito importante para as nossas artistas travestis e trans no Brasil. A gente sempre fala que alguns dos nossos grandes artistas tocaram no palco da Zig, Linda Quebrada, Kate da Vozes Abusadas, as Irmãs de Pau, Jupe do Bairro. Então acho que é importante a gente deixar claro que é esse espaço de segurança também para toda a população queer, LGBTQIA+. E a gente também é um espaço que aceita todos, porque eu acho que em 2023 até os héteros foram pro Zig, que é, eu acho que o caso do Fred Again no After do E a Charlie. Gente, tava eu e Lúcio Ribeiro lá, vendo a Charlie. Imagina. Não, mas esse é depois, eu acho. A Charlie é depois, não é? Ah, a Charlie é depois, Fred Again. Depois. Verdade. O Fred Again é importante pra Charlie também. Eu acho que é legal o Rafa contar do Fred Again, como que surgiu esse contato do Fred Again. Foi muito legal também, sabia? A equipe dele foi super legal, ele é uma pessoa muito legal, assim, foi super legal com a gente. Surgiu um pouco também nessa questão dos afters, né, dos festivais. Sim. E aí, a pessoa que estava acompanhando ele, né, não sei se não lembro se era o agente ou se era só a pessoa que estava acompanhando ele no Brasil, que queria fazer um after do domingo, né, da apresentação dele no Lollapalooza na Zig, mas ele queria conhecer a Zig antes. Isso tudo foi muito rápido, né? Tipo, a gente recebeu essa mensagem um dia antes, foi no sábado. Caramba. E no sábado, o que tinha na Zig Studio era Kevin. E aí ele queria ir conhecer queria conhecer o lugar. Conhecer o som, conhecer as pessoas. A gente disse, porra, na Kevin, arrasou. Ele tirou a roupa, Rafa. Gente. Mas assim, sonho! Desculpa. Vamos lá, né? Aí ele foi, e aí eu falei assim pra ele, chega cedo. Chega super cedo na hora que abrir. Amiga, a porta abre às 7, chega às 6, assim, coisa de chega cedo. Pra gente poder conversar e... Rafa contratou figurante pra ficar dançando com roupa. Exato. Mas você sabe que eu acho que foi justamente isso que fez com que ele quisesse fazer lá? Eu acho que ele achou Rafa, o ambiente super legal. Posso contar uma fofoca que eu já ouvi falar? Pode, claro. Vamos lá. Eu ouvi falar que ofereceram um monte de lugar pro Fred Again. E aí ele foi vendo vários lugares, ele não gostou de nenhum. E aí, quando mostraram a Zig, ele gostou exatamente por causa disso. Porque era esse lugar, livre, underground, em que ele gostaria de que, qualquer tipo de pessoa seria, bem recebida. Essa é a fofoca que eu ouvi. Que ele, passou por um monte de lugar, lugar mais playboy, lugar mais mainstream, e ele não Vila quis... Mix. Isso, Vila Country. Não, zoeira, tô brincando, gente, não, claro que não. Mas que ofereceram várias venues, baladas, vários lugares, e ele não gostou de nenhuma, e parece que ele quis ir ver a Zig porque é isso, o que chegou pra ele é que era esse lugar underground. Quis ver homem sem camisa. E de música de verdade, assim, que é o que ele procura mesmo, lugares em que tem essa... essa base de DJs que, vai building, né? Vai fazendo esses DJs acontecerem, não o contrário, não chega lá o artista fodão no lugar, só vai lá, ganha o cachê e pronto. Comentário aqui é do Marco Antônio Gomes, que está sem camisa e cada vez mais musculoso nessa foto. Ele falou, esse momento do Fred Again na Kevin foi babado, principalmente porque nesse dia as gays estavam especialmente mais libertárias. Gente, mas as gays entenderam que era o Fred Again?
Não, acho que ele só quis dizer. Era o dia de Lollapalooza, eu acho que então era tipo, final de semana de festival, quando as pessoas vêm pra cidade, elas querem viver tudo a cidade Sim, de sim. maneira full, né? Sim. Então são dias em que as festas ficam ainda mais animadas. Sim, mas Rafa, teve. Tipo, o pessoal sacou que era ele? Eu acho que sim. Sim? As pessoas devem ter visto. Eu acho que Ai, sim. aquele Nosso homem ouvinte, nosso enorme. ouvinte Ai, adora. Ele é bem alto, né? Dá pra perceber. 2 metros de altura. Ele é muito alto. Ai, que Não, você sabe que ele é muito alto. Eu tenho uma história legal de contar. Quer dizer, legal pra mim, né? Não sei se pras pessoas é legal. Mas, que na verdade é a mesma história com a Shy Girl, né? Quando a Shy Girl chegou lá, antes de começar o Club Shy, ela quis chegar antes pra saber onde ficava o palco, né? O palco não, o praticável do DJ. Porque ela queria espaço pras pessoas, né? Ela queria opinar nisso. E ela chegou e falou assim: eu acho que o palco tá muito pra frente. O praticável do DJ, a mesa do DJ tá muito pra frente, tem que ser mais pra trás. E aí, não sei se as pessoas sabem, mas praticáveis de DJ, enfim, as pernas são desmontáveis, né? Desmontadas. Elas são. É uma mesa que monta, né? Os pés são soltos. E aí a gente foi mover, eu, o Eric, enfim, a gente nervosíssimo, né? Que a Shaggy tava lá, a gente tava conversando com ela, assim. E aí a gente foi arrastar a mesa, subiu a mesa e os pés caíram. E aí Shaggy pegou um pé na mão e ficou segurando o pé da mesa. E a gente se entreolhou e pensou assim, bom, é agora que... Porque Acabou. eu sempre fico... eu falei assim, é agora que ela vai cancelar. Porque eu sempre fico com essa... vivo nessa tensão. Nessa tensão de, por qualquer motivo, o artista vai cancelar, né? E eu não vou poder falar nada. E ela ficou com o pé na mão segurando, esperando a gente posicionar a mesa pra ela entregar pra gente. E a gente morrendo de vergonha. Mas com o Fred Again aconteceu algo similar, que foi... Ele pediu pra que a mesa do DJ fosse na pista, não no palco. Porque ele queria ficar mais próximo das pessoas, queria que as pessoas ficassem em volta dele. E, de novo, os pés são soltos, né? Eles são montados lá. E essas mesas não são feitas, né, para as pessoas subirem nelas. São Sim. feitas para o equipamento ficar. Aí sobe aquele homem. E aquele homem daquele tamanho resolve subir na mesa e chacoalhar, né? E se chacoalhar... Esse momento é icônico, tem um vídeo, é tão perfeito ele subindo na O mesa. Renan mandou tudo depois, gente. Mas o que aconteceu? Eu tive que ficar embaixo da mesa segurando o pé. Segurando. Enquanto Desespero ele do Rafa. balançava. Porque imaginei, gente, essa mesa vai desmontar, né? Cheio de Ai, equipamento, aquele enfim. homão. Mas ele foi muito... Mas eu adorei saber dessa história. Que ele gostou do Sim, ambiente. Rafa, chegou pra mim que é isso, que tinha vários ali na mesa e ele falou, não. Vamos, que legal. Bora pros underground aí, moçada. E pareceu que ele tava bem feliz mesmo. E foi uma coisa assim, a gente não podia anunciar antes, né? Obviamente, a gente tinha um cachê envolvido, né? Não era 100% de graça, mas era um cachê irrisório, pensando no tamanho que ele é, né? Sim. Mas a contrapartida era que o ingresso fosse muito barato. Barato, né? Isso, E o ingresso era tipo R$15, não era R$20? Caramba. Era bem barato. Amigo, eu não tenho certeza agora, mas era bem barato. Era bem barato, que eu lembro que... O primeiro lote... Não, o primeiro lote era isso mesmo, era R$15, depois ia aumentando, ele ficava no máximo R$50. E aí eu lembro que o Eric contou que tinha pessoas na porta que estavam oferecendo um valor muito... Não, tinha pessoas oferecendo um valor super alto, dizendo Foi. assim, eu pago não sei quanto pra entrar, porque eu quero entrar, Foi. não sei o quê. Não, e assim... Ai, que delícia. A gente só podia anunciar depois da apresentação dele no Lollapalooza, que acontecia super tarde. Então, tipo assim, o negócio começava 11, a gente podia anunciar, tipo, 9h30, 10 horas, coisa assim. O show dele foi lindo. E aí, no é domingo, a gente ficou morrendo de medo de que as pessoas não fossem, porque o Interlagos é super Rafa, difícil de chegar até lá, né? Lollapalooza, domingo, os espíritos de porco. Detalhe, que sai chovendo nesse dia. Olha, Chovendo, pode estar lama, as gays, as héteras, vai todo mundo chegar com as botinhas tudo cheio de lama. É bem o que o Renan falou, vem a turma de outros lugares, e assim, todo mundo quer viver até chegar na estação rodoviária ou no aeroporto pra ir embora, entendeu? E foi o que aconteceu, né? Assim, vendeu tudo em, sei lá, 20 minutos. E aí começaram as pessoas malucas, né? Mandarem mensagem e chegarem na porta, falarem que pagavam R$400, R$500 pra colocar pra... E a gente, não, obviamente, não vai fazer isso, né? E tanto que a gente não fez, né? E ao mesmo tempo juntou muita gente na porta, né? Pra querer ingresso lá.
E eu lembro que um dos não tinha, e um dos seguranças falou assim: ó, se essas pessoas não se organizarem, ele não vai vir, ele não vai entrar. E a gente começou a ficar com medo. Meu Deus, como? A gente não tem nem como controlar Sim. essas pessoas malucas. Elas não estão nem ouvindo a gente. Mas enfim, organizou, ele foi, e foi ótimo, né? Tudo. Foi muito legal. tudo. A Isa citou o clube da Charli XCX, que é a Party Girl, né, que ela faz em 2024. E eu queria que você contasse um pouco. Acredito que o encontro ali do Brett com a Ziggy é um momento muito icônico, porque a Charli XCX é uma dessas artistas Sim. muito icônicas para a história da Ziggy mesmo, de tocar muito na pista. Da gente Quantas ter vezes a muita- gente já não tocou ela nas festas desde sempre? Cai pedaço do teto. Sai, as gays caem direto do banheiro pra pista, assim. Tipo, tem um negócio que puxa, assim. Sai todo mundo. E aí a gente passou a ter um novo ponto turístico dentro da Ziggy, que é o corredor que tem um adesivo. Corredor. Eu Onde tenho foto! A Charli XCX sentou. Então eu queria que você contasse um pouco da experiência de como foi ter a Charli no Brasil e esse encontro de zigueiros. Amigo, eu não sei se as pessoas têm noção, né? Acho que os últimos anos, enfim, né? Trouxe muitas pessoas muito novas pra Zig, né? Talvez não saibam da história da Zig, etc. Mas eu acho que elas não têm ideia de quão importante pra gente ter uma artista como a Charli lá foi. Porque realmente a gente tinha como é que chama aquele... Sabe, que tem em loja, no formato da pessoa, de papel... sei. É um... Sim. Como é que chama isso? Eu não sei, esqueci o nome disso. Tipo um board? Como é que é? Como que tem um nome pra isso mesmo? Cardboard Tem um nome. de... Cardboard. É um cardboard É. da Charli XX. Isso. Ficava pendurado no teto do Zig Duplex antes da pandemia. Eu lembro Porque disso. teve uma festa lá do lançamento do Crash 2023, né? E aí ficou lá por anos, enfim. É uma artista da qual a gente é muito fã pessoalmente, mas também muito importante pra Zig, porque durante muito tempo as pessoas brincavam que era o único lugar que tocava Charli XX em São Paulo. Porque ela era, antes do Bratz, ela era muito, Sim. né? Nichado. Ainda Bem nicho. Era bem nicho. muito, né? Tipo, muito, né? A gente que é maluco que acompanha ela desde lá do Exato. primeiro Imagina- single, mas ela era Gente, muito nicho. Vimos ela tocar lá no Cine Metrópole. Quando foi aquilo? Nossa, sim. 2000 e nada. 2013, Jesus. Nossa. 2014, sei lá. Eu fui com os meus amigos no primeiro show que ela fez no Brasil, no Meca, em Maquiné, Então, Isso. Foi Rio Grande esse. do Sul. aí Que ela, ela- que depois ela veio pra cá. veio pra Que cá depois ela fazer veio pra cá. o Meca no Cine Metrópole. No Cine E ela era Metrópole. Ela era uma criança. Sim, ela era uma Sim. criança. É Ela era uma bizarro. criança. Ela parece a Maísa, sei lá, sabe assim? Tipo, ela parece a Larissa Manoela, ela parece uma jovem da Disney, sei lá, da Globo. Enfim. Amiga, ela é mais velha que você. Quem? A Charli. Charli ela tem 33 anos. É minha idade. Ela tem a minha idade. A É Charli que tem a minha o idade. fato é que ela realmente começou a cantar a menor de Muito idade, nova. né? Menor de Sim. idade em rave. É. A gente Sim. contou Ah. isso no episódio que a gente gravou específico sobre a Charli Não, XX. e a carinha dela, ela era toda Aham. junkzinha, tipo, Sim. então, mas ela era tipo parecia uma adolescente meio rebelde assim, Era. muito louco. Enfim, e aí ela foi, né, no Club Shy, ela ficou super pouco, né, porque ela tinha tido um show antes, acho que ela tava bem cansada, e tem voo pra pegar, né, também. Mas eu acho que ela conheceu a Zig naquele momento, né, e a história toda da Bratz foi que em janeiro de 2024 a gente recebeu, eu mandei um e-mail, a gente tinha, né, os e-mails da equipe dela por causa do Club Shy. E aí eu mandei um e-mail perguntando, como a gente tava nessa vibe de festival, after de festival, eu mandei um e-mail perguntando sobre se eles tinham planos para fazer algum festival, né, na América Latina, em São Paulo, nos próximos anos. A pergunta foi essa. E a resposta foi: a gente tá muito animado para abrir os ingressos pro show na Zig. Essa foi a resposta, eu não tô mentindo não, tá? É sério mesmo. Meu Deus. E a gente não entendeu. Eu ainda falei assim pro Eric: será que ela tá confundindo? Achando que é outra. Tá falando com outra pessoa. A gente não entendeu nada. E depois disso, eu respondi falando que não tinha entendido e nunca mais teve resposta. Assim, pelos próximos 2 meses, quase, eu acho. Deus. Ninguém não falou nada. E a gente não entendeu. E eu lembro que eu comentei até com um amigo
belga que tava aqui. Eu falei, nossa, engraçado, eu mandei mensagem pra equipe da Charlie e eles responderam isso, que eles estavam ansiosos para abrir os ingressos e que ia ser muito legal, mas ninguém tinha falado nada pra gente sobre isso. E aí veio um contato, a gente meio que, essa história tinha morrido, veio um contato através da Live Nation depois, falando assim, olha, uma artista que eu não posso falar quem quer fazer um DJ set na Zig e tal dia, só queria saber se vocês têm disponível o dia e tal, E aí mesmo, a gente não tinha relacionado uma coisa a outra. A gente ficou imaginando... O disco já tinha sido anunciado, nem não isso? Tinha. Não, a gente ainda ficou imaginando assim, quem vai lançar alguma coisa em junho, que vai ter um DJ set. A gente começou a imaginar vários artistas que poderiam lançar uma versão remix do álbum, e por isso queria fazer um DJ set, enfim. Até que, enfim, foi... Né, em algum momento falaram que seria a Charlie, aí a equipe dela entrou em contato... E meio que eles tinham escolhido o lugar sem perguntar pra gente antes, o que foi ótimo. Não que precisasse mesmo perguntar. E não criou expectativa também, tipo assim, é isso. Que loucura, né? Enfim, mas foi assim que aconteceu. E aí foi aquela coisa, depois que anunciaram, a gente ficou, meu Deus, com certeza ela vai mudar de lugar, né? Porque acho que eles não têm noção do tamanho que isso vai virar, né? E aí, e no meio disso tudo começaram as divulgações do Brat. Eu acho que Von Dutch tinha saído, tinha sido já tinha sido uma resposta do público maior do que eu imagino que eles imaginavam, não sei também, né? Sim. Mas eu acho que a equipe dela também não imaginava o tamanho que virou tudo isso, né? Tipo, a questão cultural que envolveu o álbum toda, né? E conforme as coisas foram saindo e as repercussões foram ficando maiores, a gente pensou, bom, ela vai trocar de lugar, obviamente, né? E aí as pessoas começaram a pedir pra trocar de lugar, né? Porque eu acho que vendeu tudo muito rápido, né? Vendeu muito rápido e não sei se as pessoas sabem disso, mas a gente não ganhou nada, né, de ingresso. Os ingressos não eram nossos, porque as pessoas estavam falando pra gente que o ingresso era muito caro e a gente não tinha nenhuma decisão. Vocês alugaram o espaço, O né? espaço, tipo, exato. A gente não tinha nenhuma... Aí a galera lá, Rafa, você se vendeu! Não, e falando... Acredita, Fred por 15, Charlie por 500! Não, e o preço tava realmente, né, caríssimo. Era caro. Mas assim, muitas coisas envolvidas que as pessoas não sabem, né? Sim. Porque, obviamente, uma artista dessa não vem assim de graça, né? Enfim. Cara, e pensando que ela fez em 5 cidades no mundo. Tipo assim, exato. Ela só fez em ela só veio pra isso. Foi pra muito isso, surreal, gente. Muito surreal. E assim, a relação real-dólar, né? Já aumenta tudo em 6 vezes. Enfim. Caríssimo. Claro. A gente não tinha, né? Obviamente, nenhuma decisão sobre nada. Inclusive, existia um contrato, mas que, né, para eles decidirem mudar para um lugar maior ou que coubessem mais pessoas, o contrato, nesse caso, não significa muita coisa, né? Não. Do nosso lado, né? Claro. Então a gente tava... Isso me deixou muito ansioso por muito tempo. Porque todo dia... sofre muito. Todo dia eu achava que eu ia acordar com a mensagem de que vamos trocar de lugar, porque o público está pedindo. E eu falava assim, eu pensava assim, gente, vocês são muito burros, pensando nas pessoas, né? Vocês têm a oportunidade de ver a Charlie num lugar menor, que vai ser perto, vai ser mais legal. Mas eu entendo também que mais pessoas, né? Enfim. E obviamente eu não queria que saísse do Zig, né? Claro. Sim, eu acho que esse foi um grande momento, como a gente falou antes, o Clube Shy fez um público olhar para o Zig, mas eu acho que o momento do Brat foi um momento de... A imprensa olhou pro Zig de uma forma diferente, saiu matéria na Folha As pessoas no meu trabalho falavam sobre o Brat, pessoas que nunca tinham nem ouvido falar de Charli XCX comentavam sobre ela. Não, eu ia falar que eu fico muito feliz que tenha acontecido lá, finalmente. Eu acho que depois de ter acontecido, eu entendi melhor o que a equipe dela queria e, na real, o que eles buscavam, né? Num lugar como a Zig. Faz todo sentido. Eu acho que eles não teriam feito num lugar maior, só pelo tamanho, né?
Acho que eles estavam realmente buscando aquela atmosfera mesmo. A exclusividade, a ideia de, né, dessa comunidade ali, tipo, pessoas... O fato de conectar com os DJs brasileiros, eu acho que foi muito importante. Sim. De trazer nomes que eram importantes ali para a própria cena do Zig. São artistas que tocam geralmente no Zig, né? Então acho que foi um momento importante. Hoje se divertiu, meu Deus. De alguma maneira, eles entendiam que aquele lugar se comunicava com ela e com o que ela estava propondo com o álbum, né? Que também é fruto do nosso trabalho de anos, né? Até 2024, né? Foi o ano passado isso. A gente sempre bateu bastante nessa tecla também, né? Tinha muito a ver. Mas você sabe que, agora que você falou isso dos DJs, eu vou contar uma história que isso foi minha culpa, viu? Não ia ter ninguém. Jura? Importante falar. Ia ser só ela. Ai, Rafa, curador, porra. Ia ser só... Nossa. Não só ia ser só ela, como ia ser 9 da noite. Tipo, ia ser completo. Isso mudou completamente, assim. Ia ser só a apresentação dela com os DJs que ela trouxe, né? Porque era uma questão de promoção do álbum mesmo, né? Não era pra ser uma festa, né? Era uma coisa meio PR, assim, né? De isso. tipo... E aí, eu falei, olha, primeiro que ninguém vai embora depois que acontecer isso. Isso não vai acontecer no Brasil. As pessoas não vão embora, simplesmente elas não vão embora. Porque primeiro que já é uma balada, né? Então, assim, isso aqui vai continuar de qualquer maneira. Sim. Não tem como, vai ter que continuar. E 9 horas é muito cedo. Nossa, poderia ser um grande desastre isso, né? Tipo, se acabasse ali. Tem que ser mais tarde e tem que ser uma festa, com gente tocando antes e gente tocando depois. E aí eles pediram nomes, né? Eles pediram pra nomes, que eu sugerisse nomes pra tocar, e eu sugeri as pessoas e tal. E aí foi se construindo, né? Essa noite, eu lembro que em algum momento a equipe dela falou assim, nossa, parece que virou um festival, né? Porque virou mais do que... O Rafa colocou umas unhas gigantes e escreveu, gente, isso aqui é Brasil. 9 horas parar não de vai palhaçada. rolar. Parou de palhaçada, tá? Festa, release party, nem vem com essas bobajadas. Aqui, se a gata vai estar aqui, nós quer ver ela, bebejinho no palco. A gente quer Mia. E foi muito legal, porque eu acho que eles estavam super abertos também a ouvir, né? Que é uma coisa muito legal quando acontece, né? Nem sempre acontece, né? Mas eles estavam super... Nossa, acho que as conversas com a equipe da Charli foram, assim, as mais tranquilas e legais. Eles estavam super... acho que eles estavam animados também. Acho que eles estavam felizes, porque foi muito tranquilo tudo. As sugestões foram todas foram aceitas. Eles conseguiam remanejar horários e eles estavam super abertos. Foi tudo muito, assim, surpreendentemente tranquilo para a dimensão que foi, né? Foi tudo muito legal, assim. E o público também, né? A gente tava com medo também das pessoas ficarem muito animadas demais, né? Na pista e estragar um pouco a vibe do momento, que era ser, né, realmente uma festa, né? Tipo... Acho que tanto que uma coisa que a gente também não sabia que ia acontecer, que a gente descobriu na hora, foi que a gente não sabia. Ela tinha um horário pra subir no palco, né? Mas ela subiu, tipo, 1h30 antes. Eu acho que ela simplesmente chegou. A gente sabia que ela ia subir em determinado horário. Porque, assim, oficialmente foi divulgado que ela ficaria no palco durante meia hora, né? Tanto que na época isso causou uma comoção, né, nas pessoas. Tipo assim, meu Deus, como assim? R$400, né? R$500 pra ela ficar 30 minutos no palco sem cantar ainda, né? Não era nem... E aí, naquela época, também começaram a surgir várias piadas dela tocando, né? Porque também ela não era uma DJ, né? Ela é uma produtora. Enfim, ela tava propondo uma coisa diferente ali, né? No final das contas, ela chegou... Na Zig, ela ia ficar 1h30 no camarim, mas ela chegou e simplesmente subiu. A gente não sabia, ninguém sabia. Eu não sei se a equipe dela sabia, eu acho que ela simplesmente subiu e ficou no palco. ela ficou, né? E ela não só... Viveu. Nossa, ela viveu, a gente não sabia que ela ia ficar tão animada assim. Bebendo ginzão, curtindo. Brasil, gente. Pegou o microfone, cantou música. Eu lembro que...
Não, foi assim, foi uma loucura. Eu ainda hoje, quando penso nos momentos, eu acho surreal, assim, que tem acontecido, porque parecia mesmo que ela estava numa festa e as pessoas estavam ali se divertindo, não parecia, de nenhuma maneira parecia algo formal, sabe? Alguma coisa que tinha planejada. Parecia que estava todo mundo muito feliz, ela inclusive. Tanto que ela subiu no palco 1h30 antes e acho que ela saiu do palco muito tempo depois do que era programado para ela sair, e ela foi embora da Zig de manhã já, né? Porque depois que ela desceu do palco, ficou no camarim, ela continuou lá no camarim por mais, sei lá, 1h, 1h30. A equipe, parte da equipe dela falando, gente, ela precisa ir embora, porque tem um voo pra pegar. E a gente assim, mas a gente não tá... Ela quer... Ninguém tá se ela quer ficar, tá aqui. vou fazer o quê? Ninguém tá aprendendo. Rafa chegou assim, ó, casinha de novo. Ninguém tá aprendendo. Foi uma noite surreal, inesquecível. Acho que pra gente que é fã também, foi mais ainda, né? Foi. Sim. Acho que foi um marco muito simbólico a presença da Charli. E 2024 é marcado por vários momentos muito simbólicos da Zig. Acho que é um momento que vocês passam a fazer alguns shows também internacionais. Então a gente tem a Aluna, do Aluna George. Vocês fazem o Jake Shears, do Scissor Sisters, vem tocar na Kevin. E aí no final do ano vocês anunciam o festival, que eu acho que é essa celebração, um espaço novo que nasce pro Zig. Esse ano a gente tá chegando na 2ª edição do festival. E eu queria entender qual foi esse momento de pensar, agora é hora de fazer o Zig Festival. Amigo, qual foi o momento? Não teve esse momento, eu acho. De novo, o Rafa com medo. Vamos fazer um festival, mas acho que vão cancelar. Alternativo. O mundo alternativo underground. Não teve esse gente, não tem. É porque assim, a gente não tem... A gente não tem... inclusive, eu acredito que esses dias me falaram que o Zig estava com uma agência por trás, por isso que a gente estava conseguindo fazer coisas assim. A Mind, não é a Mind? Que agência, viado? Não tem agência nada. Agência Rafa Maia e o Eric Erika, limitada. É isso. Como a gente não tem marca, não tem nada, a gente não tem um planejamento assim, né? Vamos planejar, enfim. A gente recebeu uma mensagem da equipe da Brooke Candy na época, falando que ela queria vir para o Brasil e que ela tinha determinadas datas livres e que ela estava disposta a negociar porque ela queria muito. Aí a gente pensou, por que não? E como já tinham... Aí sim, eram, sei lá, eu ia falar antecedência, mas foram 2 meses, tá? Só. Nossa! Aí a gente pensou, por que não? Quem sabe a gente não faz a gente chama de festival, né? Mas vai ser como se fosse uma festa grande, né? Tipo, num lugar maior, fora do Zig. Mas também pra gente testar essa possibilidade, né? Por que não? A gente consegue controlar nossos gastos e, né, ter aqui uma noção do que pode acontecer. E foi assim que surgiu. A ideia foi que fosse uma coisa pequena mesmo, né? Assim, a gente chamou de festival e foi pequeno, né? Foram 3.000 pessoas, né? Na primeira edição, foi no Sonora Garden, né? Ano passado. Mas foi assim. E aí agora vocês chegaram no 2º ano. Acho que a gente tem um line-up muito bonito que vocês fecharam. Rose Gray, Brie Hanaway, Cobra, Duda Beat, Clementão, Feturias, Isma, Kate da Vozes Abusadas, Bia Soul, Camilo, Frime, Getúlio Abelha, Mia Badgal, Totô de Babalong, Cyberkills, Fuso. Caralho, muita gente. Muita gente. E eu acho que é um momento importante também, né? Como a gente falou, vocês vêm de um espaço de independência, não há marcas que sustentam esse trabalho, é uma coisa de construção mesmo, de formação de público e de própria fomentação dessa cena, né? Eu acho que é importante a gente ter vários desses artistas que construíram também um pouco dessa história do Zig juntos nesse festival. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre sua expectativa para a edição desse ano, quais as coisas que você está mais animado para ver, todas essas coisas. Amigo, quando eu penso no line-up desse ano, eu penso em 2 coisas. Primeiro, eu fico muito orgulhoso de ter conseguido fazer isso, porque eu acho que tá super bonito por uma 2ª edição de um festival pequeno, super pequeno, Chique, Rafa. que é sem
né? A gente não tem patrocínio, então a gente depende das pessoas, né? Que as pessoas comprem o ingresso. E eu sempre vejo notícias, a gente sabe disso, né? Ninguém mais compra ingresso para festa, ninguém mais compra ingresso para festival. E a gente consegue, pelo menos na nossa comunidade, fazer isso acontecer de uma maneira que também não é um ingresso exorbitante, né? Eu acho que a gente também não. A gente está mais interessado em construir uma comunidade por meio da música que faça sentido pra gente. Então, assim, eu estou muito orgulhoso da gente ter conseguido reunir essas pessoas todas nessa edição, assim, de artistas nacionais e internacionais também, que não são pequenos também, né? Então, assim, é muito legal a gente reunir ao mesmo tempo esses artistas. A outra coisa que eu penso, e volta num assunto que a gente já falou aqui hoje, de uma determinada artista que chutou a comunidade LGBTQIAPN+, depois que né, foi transfóbica e depois falou que não faz nada para nenhum tipo de público. Desde aquela época eu fico pensando muito sobre a gente, na Zig, trazer cada vez mais artistas LGBTQIAPN+, para dentro da Zig, sabe? Nacionais também. Que façam sentido aqui, apoiar cada vez mais essas pessoas também que estão sempre com a gente também. E são, assim, todos esses nomes também frequentam a Zig, né? A Getúlio tá lá sempre, a Jalu não tá esse ano, mas ela já fez show na Zig, ela tá lá sempre. Encontrei ela várias vezes lá. Sim. Totô, enfim, todas essas pessoas frequentam também a Zig, então a gente tem que trazer mais. Acho que esse episódio desta cantora me fez pensar cada vez mais nisso, e é meio óbvio também, né? Tipo, que a gente realmente tem que fomentar e dar espaço para esses artistas também, que são nossos artistas, porque no final das contas são essas são as nossas artistas, né? Exato, e a gente tá ali pela comunidade, essa comunidade que tá pagando para que a Zig continue existindo, né? Que tá frequentando o lugar. Então, sim, essas pessoas têm que fazer parte disso. Tipo, Kate da Vozes Abusadas, elas estavam circulando pelo interior e, sei lá, tinha espaços em que às vezes a polícia tentava interromper o show delas pela própria existência do tipo de espetáculo que elas estão fazendo. E a Zig é um espaço que elas geralmente tocam, é um espaço importante onde o som delas reverbera. Acho que as Irmãs de Pau tiveram essa relação também, elas estavam na edição anterior do festival. Agora, essa semana, elas anunciaram a separação da dupla e a gente vai ter nesse ano a estreia solo da Isma, né, no festival. Exato. Acho que isso é legal. A gente já sabia, né, que isso ia acontecer. Por isso que a Isma tá lá sozinha. O Rafa sempre tem todas as informações antes, gente. Você sabe que quando contaram pra gente isso... Nossa, faz muitos meses atrás, né? Nossa. Quando contaram pra gente, eles falaram assim... vocês já devem ter ouvido aí nos bastidores, né? E a gente assim, não. Eu amo essas coisas assim. Vocês já estão sabendo, né? Não, Ninguém aqui sabe. não. Não fiquei. É muito bom isso. Não ficamos sabendo, estamos sabendo agora. Mas eu tô super ansioso também pra estreia solo da Isma. É muito legal, né? As irmãs também fazem parte da história da Zig. A Kate, enfim, as Kates, né? A Kate e as Abusadas. A Duda Beat também é uma artista que também tocou, fez festa na Zig, né? Acho que ela também já... Lançou disco. Eu lembro que a gente encontrou ela uma vez do nada, ela apareceu, a gente tava lá e falou: gente, a Duda Beat entrou aqui, gente, que isso? Corre, vamos pro palco. Foi, ela fez várias coisas na Zig já. Inclusive, esse projeto, que é o que a gente vai trazer pro festival, que é o Clube Tara, é o projeto eletrônico da Duda, né? Na verdade, eu não sei se ela divulgou. Acho que ela já divulgou isso, falou. né? Posso falar? Divulgou. Tá. Que é o... E se não puder, é exclusiva pro podcast. Vamos falar Furo aqui. Furo! Rafa Maia conta tudo ao vivo. Ok. E amanhã, quando sair, ela cancelando a participação no festival. Não, que é um projeto eletrônico, né? Então tem um DJ, tem ela com a guitarra também. Acho que ela já falou isso, né? Não é uma novidade. Sim, Enfim. não é novidade. Ela contou essa semana. Você sabe, e o embrião desse projeto surgiu na Zig. Tanto que a arte
que eles usavam a pré-arte, né? Que eles usavam como referência, tava escrito lá Zig Studio e tal. Porque a gente fez algo parecido com isso numa determinada ocasião aqui, que eu não lembro agora qual foi. Foi ano passado ou foi esse ano, não sei. Eu também fico perdido uns meses aqui. Mas que ela fez, que é esse projeto pra boate, né? Que ela fica com o microfone, tem um DJ. Na época fui eu que toquei as Que músicas. foi o lançamento do disco ano passado. Foi, né? Porque ela também É. fez com a gente o lançamento de Preparado, eu acho, na festa. Ela em fez que o single também, o ela fez Dorian- algumas outras coisas. Isso, do Dorian Electra, que teve. Que também Isso, foi foi essa mesmo. Foi essa Foi, que ela eu lembro dela tocar. apareceu lá pra cantar Preparada, né? Acho que foi, né? Sim. Se eu não me engano. E aí, depois disso, eu também já fui convidado, né? Por ela pra abrir show dela, né? 2 vezes aqui em São Paulo. A estreia do show na Unimed, depois na Áudio também. A gente tem uma relação super próxima hoje em dia, muito legal. A equipe dela é super legal com a gente também. Ela é super querida. E a gente tá super ansioso pra estreia. Vai ser a estreia do Clube Tara, né? No festival, eu acho. Que legal. E ainda tem, acho que a gente pode fechar falando das artistas internacionais, né? Que é o caso da Cobra, a Rosie Gray e a Brie Runaway, que estão ali no topo do line-up. Queria que você falasse um pouquinho sua ansiedade para vê-las, que nós também estamos muito animados para ver a Rosie Gray. O Rafa vai passar os próximos meses achando que algum deles vai cancelar. Vai cancelar. Não, nem fala isso. Rafa, Não vai, ninguém vai E cancelar. Rafa, se acontecer, a culpa não é sua, acontece, sabe? Às vezes a pessoa fica doente, enfim, não pira, não pira. Não, mas eu não quero, não. Não quero que aconteça, não. Não vai acontecer, não vai, Não vai bate acontecer, na madeira. Gente, é muito legal que a gente, assim, é um sentimento muito bom que a gente tenha conseguido reunir essas pessoas. Não é fácil. Ao mesmo tempo é muito legal as pessoas acharem que a gente tem o poder ou o alcance de chamar qualquer pessoa, né? Pra Zig, assim, tipo, não é assim que funciona. Obviamente, né? Quando as pessoas começam a sugerir nomes, né? Por que não chama tal Pior pessoa? que na Zig, quem começou Ai, isso, Rafa, gente? por que você não chamou esse ano? Nossa. Pois é, né? Quando a gente anunciou a data do festival, as pessoas ficaram assim. Como é que é? Teve um que eu fiquei chocado, que era Espero que seja Lorde, Charli XX e Troye Sivan. Eu disse, nossa, e Billie Eilish, coisa assim. Eu disse, a gente também espera. Com Pink certeza. Panther, se as pessoas ficarem enlouquecidas, não é Pink Panther vem pro festival da Zig, elas ficaram espalhando isso. Ai, amigo, assim. E a gente decidiu esse ano anunciar aos poucos. Então foi uma... Assim, decidiu mais ou menos. A gente decidiu depois que a gente percebeu que a gente não ia conseguir anunciar todo mundo ao mesmo tempo, porque existem contratos e pessoas sim. que fazem coisas em outros lugares, então Sim. não ia dar para anunciar todo mundo ao mesmo tempo. E a gente queria anunciar com mais antecedência do que foi o ano passado. Ano passado a gente anunciou com 1 mês de antecedência o festival. Então esse ano a gente queria ter uma janela maior para poder pensar em estratégias melhores, né? Então a gente queria anunciar com 3 meses de antecedência, pelo menos, que já não é um tempo assim enorme, né, de É o antecedência. mínimo, né? É o mínimo. E aí a gente teve que partir para essa estratégia de anunciar aos poucos, e isso foi me criando uma... Porque a gente anunciou que a gente ia anunciar, né? E, tipo, a gente anunciou que pra quê? existiam pessoas, então as pessoas começavam a falar nomes absurdos, né? Eu disse, meu Deus, gente, calma, vamos abaixar as expectativas, por favor. É o Zig, lembra aquele lugar que você paga 15 reais pra entrar? Mas louco sempre vai ter. Pessoal, tipo, Mas eu acho que o fato de ter, tipo, por exemplo, são nomes que são muito importantes musicalmente na atualidade. E são nomes que têm a ver, conversam muito com as outras coisas brasileiras do line-up. Eu acho que, por exemplo, a Brie Runaway tá presente ali é algo muito forte. Porque a gente vê, às vezes... Até a gente fala, né? Muitos festivais, às vezes, têm line-ups que não contemplam toda essa diversidade, essas possibilidades da música. É interessante a gente ter um line-up que traga esses artistas que, às vezes, a gente não tem outras oportunidades de ver por aqui, assim. Nossa, sim, eu acho que a gente, espero que a gente esteja criando um pouco essa história também, né, de artistas que talvez não se encaixem em festivais como o Lollapalooza, enfim, por diversas razões, né, mas eu tô muito ansioso com esse festival esse ano. Vai ser muito trabalho, eu queria muito aproveitar, eu acho que eu vou aproveitar também, mas eu sei que eu vou ficar muito ansioso na hora, mas a Rosie Gray, por exemplo, você sabe que uma das primeiras festas que a gente fez esse ano, 2025, quando a gente voltou de férias, né, que a gente fecha o Zig no final de
dezembro e início de janeiro, né? Pra gente tirar um pouco de férias também, porque muita gente não tá em São Paulo, né? Enfim. Uma das primeiras festas foi a festa do álbum da Rose Gray. Esse ano a gente nem imaginava que poderia acontecer isso. E aí a gente foi conhecê-la também em Londres esse ano, no Festival da Charlie. Foi muito legal, o show vai ser muito legal, se ela fizer igual. Ela vai fazer aguardo. A ver. Incrível. A gente ficou falando aqui do Zig Festival, mas eu não falei a informação, né? Ele acontece esse ano no dia 8 de novembro, aqui em São Paulo, na Fabriqueta. Os ingressos já estão acabando, gente. Talvez eles tenham até esgotado a hora que você estiver ouvindo este programa. Eu vou comprar todos e vou revender pelo triplo do preço. Isso! A gente não tem ainda o alcance dos cambistas, né? Então, não realmente... Né? Eu acho que a gente tá todo mundo muito animado para esse festival. Eu acho que ele marca um momento simbólico dessa história do Zig. E eu acho que foi muito bom poder ter você aqui, Rafa, nesse episódio, pra gente revisitar um pouco dessas histórias, ouvir esses bastidores, esses universos que formam também a noite de São Paulo. Então eu queria agradecer a sua presença, que você tenha topado conversar com a gente e deixar esse espaço para que você convide as pessoas para irem ao festival. E ao Zig, né, que tá aberto... É verdade, vai ter LSD na Kevin. É verdade, isso já tá anunciado. E tem Hércules e Nova Fair também no final do ano, que já tá anunciado. Porque, ele cancelou, teve isso. Ele cancelou. Ele cancelou, mas ele reagendou, né, pelo menos. Então não foi um cancelamento 100%. Zig, né? Estamos abertos toda sexta e sábado. Por favor, vão lá, porque a gente precisa pagar os artistas do festival. Ele tá com muita conta, gente. Ele assinou muito contrato. Muita conta, gente. O pior é que é verdade mesmo. E o festival, dia 8 de novembro, né? Acho que vai ser... Nossa, eu tô tão animado. Eu preciso segurar as minhas expectativas, porque eu acho que vai ser tão legal, assim. Eu acho que quem estiver lá vai participar de uma noite, né? Enfim, a gente vai começar no final. Um dia muito especial, assim. Vai ser muito especial pra gente, com certeza. E eu quero muito que as pessoas estejam lá pra compartilhar desse momento, né? Eu acho que a gente, o Eric, enfim, a gente, de alguma maneira, né, acaba virando um pouco empresário, mas a gente não se enxerga dessa maneira. Porque a gente ama muito o que a gente faz. Porque, assim, eu também toco na Zig, né? Então, tipo assim... Sim. Eu realmente a gente vive, né, a atmosfera da Zig. A gente não tá só ali como investidor ou como dono do lugar, enfim. Então pra gente é muito especial que as pessoas estejam lá também. E pra gente é muito especial que a gente consiga fazer esse tipo de coisa como um festival com o dinheiro que vem do público, né? Das pessoas que estão acreditando na mesma coisa que a gente tá acreditando, né? Porque no final das contas é sobre isso, né? E é isso. Maravilha. Agradecer pela sua participação, Rafa, foi ótimo. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Valeu, Rafa. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Chegamos ao segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Menina Isadora Almeida, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente traz novidades musicais que a gente não para de ouvir. Boa, e o que você traz? Aquela banda irlandesa Cardinals está para lançar álbum novo em fevereiro. E saíram 2 singles já. Big Empty Heart e Masquerade, que eu não paro de ouvir, que é muito, muito legal. Rockzinho para garotas irlandesas, tá, gente? Bem aquela coisinha da Orinha Cor. Fora isso, eu ouvi aquela bomba, mas eu não vou dar de dica aqui. E que mais que eu ouvi?
Eu não ouvi coisa mais nova, não. Acho que foi isso só. Perdi meu tempo, mas enfim, pra poder entender, né? É isso. Boa, vai lá, menino Renan Guerra. Bom, quem retornou ao universo da música foi a Linda Quebrada, em um novo single assinado ao lado do Davi Sabag, produção de DJ Anjo e Pedro, chama Eu Adoro. Fiquei muito feliz, estou muito feliz com essa nova fase da Lin, estou muito feliz de vê-la bem, de vê-la podendo falar sobre todos os processos que ela passou, e achei Eu Adoro um encontro muito bom. Eu gostava muito de um remix que o Davi Sabag tinha feito com ela já há um tempo atrás, então fiquei feliz desse reencontro, dessa volta musical da Linda Quebrada. Quem está preparando disco novo e também lançou single é Kate da Voz e as Abusadas, com produção do Cyberkills. A faixa se chama Na Força do Ódio. Eu acho que é a primeira faixa delas que não é extreme, então não tem, tipo, muitas Extreme palavras não, explicit. de baixo. Que é extreme também, porque não tem, assim, violência, não tem, tipo Entendi. assim, sêmen na cara de ninguém, entendeu? Porque tem só o ódio ali. Mas é só isso. Então é tranquilo. Acho que quem nunca ouviu Kate da Voz e as Abusadas pode começar com Na Força do Ódio. É bem viciante, bem gostosa. Quem gostou do disco do Cyberkills, acho que também vai gostar. Enfim, gostei bastante. É viciante mesmo, ficou cantando o final de semana todo aqui em casa. Fiquei vivendo na força do ódio. Enfim, começamos apenas com excelência trans, então eu vou seguir nessa toada também, porque quem lançou mais um single foi a Jupe do Bairro, com E Se Não Fosse o Sonho. Muito bom. Ela tá preparando o seu disco de estreia. Que vai ser lançado pelo selo Meia-Noite FM com o patrocínio da Natura Musical. Bom, e é curioso a gente falar, tipo, o disco de estreia, né? Porque a Jupi tem uma carreira longa, mas é que ela lançou EPs, então é só, tipo, a estreia no formato, mas é um trabalho com produção musical do Fuso. E achei interessante, como eu falei no outro single que a gente tinha indicado anteriormente aqui, a faixa A Gente Vive Menos Que Uma Sacola Plástica. Acho que é interessante como a Jupi sempre vai por diferentes caminhos, e nessa faixa especificamente ela vai pro lado do funk, então tem uma conexão ali com o funk nos 2000, achei bem interessante. Seguindo aqui nos singles, quem voltou, nós estávamos falando dele no bloco passado, é o Fred Again, que voltou junto com Emil and the Sniffers, muito com boa a essa faixa faixa. If You Are a Star. Muito Achei bom. excelente. O Fred Again vai lançar o USB 002, que ele vai fazer uma tour por 10 cidades e vai lançar 10 singles. Esse é meio que o projeto, que vai ser a sequência do USB 001, que é a coletânea que ele lançou ano passado em vinil, que reunia alguns dos singles que ele tinha feito recentemente. Enfim, gostei muito dessa faixa junto com o Emil The Sniffers. Bastante coisa, tipo, pegada pro drum and bass e tal, enfim. Gostei bastante. Quem também lançou single foi a cantora recifense Uana, com Delírio Favorito. Muito bom. A gente já tinha falado bastante por aqui no passado do disco Megalomania. Acho que a Uana tem um olhar super interessante pro universo da música pop, trazendo todas essas referências da música nordestina, fazendo essas conexões de forma muito, muito interessante. Seguindo também aqui no mundinho Pernambuco, a banda Abacaxipa lançou um single ao lado da Alessandra Leão, chama Qualquer Canto. Acho que também tem um pouco dessa conexão com esse universo da música pop e fazendo essas conexões com os sons pernambucanos, então achei bem interessante. E para fechar, eu recomendo o segundo disco da Viridiana, cantora e compositora gaúcha, Boa. que lançou agora Coisas Frágeis. Achei que o disco é muito interessante, acho que ele é bem maduro em relação ao Transfusão de 2021, acho que ela explora outros caminhos aqui de pista e tudo mais. Além disso, o disco tem participação da Clarice Falcão na faixa Remember, que é ótima, e tem participação da Cato e da Navalha Carreira na faixa Final Feliz, que a gente já tinha recomendado por aqui. Enfim, acho que tem vários momentos muito legais. Eu gosto dos momentos que o disco é super pista, tipo como Em Risco e Remember, mas eu também gosto quando ela faz a linha cantorona ali com seu violão, tipo E Você Puxou o Meu Tapete. Enfim, achei um disco ótimo, Coisas Frágeis da Viridiana. É isso. Boa, bom demais. Vou antes do Kleber porque eu tenho poucas dicas hoje. Acho que nenhuma eu roubei lá do site dele, dessa vez. A primeira é a Cid, com GMFU, ou Got Me Fucked Up.
Esse é mais um single que ela lançou esse ano. Ela tinha lançado Die For This também em julho. Enfim, R&B alternativo, pra quem gosta da voz da Cid, é uma ótima faixa. E pra essa canção ela trabalha com o Rodney Jerkins, que já trabalhou com Lady Gaga, Beyoncé e tudo mais. Mais uma faixinha aqui é o Oreglo, com uma faixa que tem um nome bem peculiar para o português, chama Bosté. B-O-S-T-E com acento. Eu já tinha falado deles no ano passado, quando eles lançaram o EPzinho Not Real People, que é maravilhoso, bandinha de jazz, né, foda demais, e eles anunciaram o próximo EP deles que chama The Weir, que vai ser lançado no dia 28 de novembro pela Brownswood Recordings. Enfim, essa faixa apresenta bastante do que é esse novo EPzinho deles aí, uma coisa meio cinematográfica, meio grandiloquente, assim, é muito bom. São acho que 6, 7 minutos de faixa, achei bem interessante. Minha última diquinha aqui é a May Simones com Itsumono. Eu já tinha falado da May Simones durante o ano, quando ela lançou o disco Animaru, que eu gostei bastante. E essa faixa meio que continua essa mesma proposta, assim, de misturar essa coisa quase meio bossa nova com pop e tudo mais, com esse indie pop, né? Bem interessante. E aí, como é uma faixa longa, é mais extensa, assim, a parte final dela ganha uma guitarra meio distorcida, meio rock and roll, assim. Achei bem interessante essa mudança, essa proposta que ela traz pro finalzinho da faixa. É bem interessante. Vai lá, Kleber Fak, quais são suas dicas? Começar pelos singles. Liane La Havas lançou Disarray, é a primeira composição dela inédita em muito tempo. O último álbum de estúdio foi aquele maravilhoso que ela lançou lá em 2020, nos discos da pandemia aí. Ela vem com essa canção que é mais minimalista, um soul, assim, uma coisa mais voz e violão ali. Ela trabalhou com Shabata Hutchins, Milton Nascimento e Esperanza Spalding nos últimos meses, e agora ela volta com essa primeira canção em carreira solo mesmo. Danielle Hard e Caroline Polachek estão juntos em uma música deliciosa chamada Azimuth. É um trance com pop etéreo, uma combinação das vozes da Caroline Polachek com as batidas do Danielle Hard. Tá excelente, é 100% pista. Mas é dela mesmo? Tipo, não, é dele. Ela canta. Dele. Tá. Isso. Eles são parceiros, tipo, de anos, assim, né? Ele é talvez o principal colaborador criativo dela, então eles trocam muito nisso, tanto que ele fala que essa música é meio que um ponto final de vários anos de coisas que eles estavam testando juntos, e eles consolidam essa ideia agora nesse álbum, nessa canção. Pra minha amiga Isadora, Channel Beats lançou The Coward Forgets His Nightmare. A gente recomendou muito o disco de estreia do Channel Beats ano passado, Your Day Will Come. É um dos melhores discos de 2024, gosto bastante. Ele tá numa fase muito boa da carreira, tá excursionando com o Grizzly Bear, tá abrindo os shows da turnê da Lorde aí também. E aí ele voltou com essa canção, que é exatamente o que ele fez no disco anterior, aquela desconstrução da voz, um indie com pop, com synth, com R&B, aquela baguncinha gostosa que a gente gosta. Desastros é um super grupo mineiro formado por Sara Não Tem Nome, Júlia Baumfeld, Bernardo Bauer, Felipe D'Angelo e Pedro Randam. Eles são membros de vários projetos ali da cena mineira, então gente do Tarda, gente do Moons. Eles vão lançar o primeiro álbum deles de estúdio, que é um disco auto-intitulado, que chega pelo selo Grand Pixel, e eles soltaram essa música inédita, que é Estrela Mãe. É um som mais contemplativo, etéreo, muito gostosinho. Tô bem ansioso para ouvir o disco na íntegra. Eles já lançaram Desastres, que é o primeiro single, então agora já tem 2 musiquetas para quem quer ir se preparando aí. Dada Joãozinho e Mundo Vídeo uniram forças em uma ótima canção. Ela se chama Dourado e abre passagem pro EP Sustos, que eles vão lançar logo mais pela Balaclava Records. Então são 2 projetos da cena fluminense que a gente gosta bastante e que se uniram nessa faixa bem interessante. E para fechar nos singles, o Felipe Nunes Araújo lançou
Asa, é o segundo single desse álbum auto-intitulado que vai sair nas próximas semanas pela Far Out Recordings. O disco, como eu já havia falado no single anterior, que é Bichin, conta com a produção do Bruno Belli e do Batata Boy, além da coprodução do Victor Anjos, e é nessa pegada meio indie, folk, MPB. Quem gosta do Bruno Belli vai de cabeça nessa canção que está excelente. Bora pros discos. Sofia Chablau e Felipe Vaqueiro lançaram Handicam. Excelente. É um disco em parceria que chega pelo selo Risco aqui no Brasil e pelo selo Cucamonga lá em Portugal. O álbum ainda conta com o baixo do Marcelo Cabral, que é um dos integrantes ali do Metá Metá e dessa galera do Samba Torto paulistano, e bateria do Biel Basile, que é ali do Terno. Cara, muito, muito bom. É um disco curtinho, mas que destaca muito da poesia da Sofia Chablau e do Felipe. Eu acho que ela é uma das melhores, se não a melhor compositora que a gente tem dessa geração atual, assim. É um disco que oscila entre temas políticos, canções de amor, canções que partem dessa observação sobre o cotidiano, que é bem característica da poesia do Felipe Vaqueiro. Ele que é um dos integrantes da Tangolo Mangos, mas que nos últimos meses colaborou com muita gente fora da cena paulistana. Pelados. Tá no disco da Pelados, e agora eles unem força nesse disco que é tanto muito pop quanto barulhento. É um disco bem exploratório. Eu sinto que são dois artistas se entendendo musicalmente em estúdio, trocando muito. Ele vai tanto para uma coisa mais intimista quanto maximalista em alguns momentos. Para mim, assim, uma baita parceria. A Sofia, que além do Enorme Perda de Tempo, também contribui com o Besouro Mulher, mas aqui ela vai para um caminho bem diferente. Eu sinto que os dois vão meio que se complementando ao longo desse trabalho. Ele é esquisitinho de um jeito muito bom, assim, é muito interessante esse disco, eu amei. E aqui, outro lançamento nacional, Papola, banda pernambucana que eu já venho falando há bastante tempo. Soltaram vários singles muito bons ao longo dos últimos meses, e agora eles lançam o primeiro álbum de estúdio deles, Esperando Sentado, Pagando Pra Ver. É um disco que transita ali entre o pop psicodélico, o dream pop, a MPB, o pop nacional. Eu sinto que ele tem um cheirinho de Ritalin em alguns momentos. Eles fazem muito dessas... eles apontam muito para a música pop brasileira dos anos 70 e 80. É um disco bem descompromissado, mas eu acho que tem várias canções bem pegajosas que continuam ecoando na cabeça, mesmo depois que o disco chega ao fim. Reforço o Viridiana com Coisas Frágeis, gostei demais também. E aí 2 lançamentos internacionais que vão para esse campo da música mais instrumental, ambiente. O primeiro é o da Kelly Moran, Don't Trust Mirrors. A gente trouxe o álbum anterior aqui, que é o Move in the Field, que ela lançou ano passado. E ela volta com esse disco aqui que sai pela Warp e destaca essa construção dos pianos e dessas experimentações que são bem características do trabalho da Moran. E Malibu com Vanities. A Malibu é um projeto da compositora francesa Barbara Brattini, e ela já vinha lançando uma série de EPs, singles e até uma mixtape que ela lançou em 2024, que é muito boa, com o sueco Merrily, e ela vem agora com esse disco, assim, que é um disco de música ambiente, com muitas camadinhas, muitas texturinhas. É um álbum bem imersivo, contemplativo. A capa eu achei elegantérrima. É ela assim, olhando para fora do alto de um prédio, assim, com fundo meio preto, todo escuro. Gostei demais, estou absorvendo ele ainda, mas já é um dos grandes lançamentos do gênero para mim nesse ano. Boa, vamos então pro próximo bloco desse programa. Você precisa ouvir isso. ABC Wednesdays. Shifting Gears is back. He has arisen. Tim Allen and Kat Dennings return in television's #1 new comedy. What? With a star-studded premiere including Jenna Elfman, Nancy Travis, and... Hey, buddy! A big home improvement reunion. Welcome. Oh, boy. That guy's a tool. Shifting Gears. New Wednesdays, 8, 7 Central on ABC. And stream on Hulu. Chegamos ao terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Isadora Almeida, o que é este bloco? Neste bloco trazemos diquinhas mais aleatórias. Pode ser qualquer coisinha. E o que você traz hoje pra gente? Bom, eu só assisti um episódio, mas eu já vou dar porque eu acho que eu vou gostar e acho que é legal a série. Eu vou trazer aqui Mussolini, Filho do Século, que é uma série que tá agora no MUBI.
Ela é estrelada por um cara gatíssimo, que na série, né, não está gatíssimo, pois ele está interpretando o Mussolini, que é o Luca Marinelli. Ele está muito bem na série. E, enfim, vou dar aqui a sinapse. A sinapse. Vou ler a sinapse aqui para vocês. A ascensão política de Benito Mussolini ao poder da Itália, subvertendo a democracia para instaurar uma ditadura. Esse primeiro episódio que eu assisti foca no comecinho ali, tipo, de onde que ele começa e como que ele consegue apoio para virar uma figura relevante ali na década de 20. Tá acontecendo muita coisa ali na Itália, enfim. E mostra também o quanto a Primeira Guerra deixou essas sequelas, né, no povo italiano. E, enfim, o quão bizarro tá o cenário político e social. E daí é isso, né? Ele começa ali a plantar a sementinha do fascismo. E a série é muito bem feita. Arrasou. Nick Silva, qual a sua dica de hoje? Bom, eu tenho uma dica que é meio qual é a média, assim, porque eu não sei se eu tô gostando tanto, não sei o que eu tô achando, que é The Paper. Então, eu assisti o primeiro, amigo. O que você achou? Eu não sei. É meio que uma continuação espiritual ali do The Office, né? Se passa também na cidade de Scranton. Eles chegam a falar os mesmos da diretores, Dunder né? Mifflin. Tem um dos produtores, que Oscar. é o Greg Daniels. Ele continua, que era o Mose também no The Office. Sim. E o Oscar, né, tá, tipo... Isso, e o Oscar volta como o mesmo personagem, né? O Oscar Nunes volta como Oscar. E eu não sei, dessa vez eles passam numa redação de jornalismo e tal, era um jornal muito importante há 30 anos atrás e hoje em dia é só um remendo do que foi no passado. Sei lá, tem algumas piadas boas, mas eu não sei, fica sempre essa sombra de comparação sobre o que foi o The Office, né? Aí, enfim, não sei exatamente o que eu tô achando, eu assisti 2, 3 episódios até agora. É legal, mas acho que não vai mudar a sua vida, assim, acho que The Office... Então você não precisa ver isso, né? Vamos pensar, né, no nome do quadro. Tem que pensar um segundo, eu né? vi um episódio, não sei, ainda não me cativou, não, mas vamos lá. Então, e já que a minha dica foi média, vou dar outra dica, que é no meu novo projetinho, que chama Miolo FM. Comecei lá no Instagram na semana passada. Tem entrevista com o Shinaína, tem coisa sobre videogame, sobre trilha sonora do Mega Drive. Hoje soltei uma playlistzinha com hits do hardcore ao emo, enfim. Tá sendo divertido fazer. E é isso. Quem quiser seguir lá, pode seguir que vai ter coisas novas por lá. E é isso. Boa, e você, menino Kleber? Vou recomendar uma animação que está no Disney Plus no Brasil. Ela é originalmente da Hulu, que é Solar Opposites. Ela é dos meus criadores do Rick and Morty, só que eu tô achando muito mais divertida e muito mais interessante em termos de roteiro. A Solar Opposites gira em torno de Terry, Corvo, Jesse e Umulak, uma família de alienígenas que pousam na Terra e são forçados a ficar por aqui, muitas vezes discordando se isso é uma coisa boa. Eles vêm do planeta Shilorp, que é um mundo alienígena avançado que enviou 100 naves para colonizar novos planetas pouco antes de sua destruição. Esses nomes são muitos Rick and Morty. É muito Rick and Morty, só que assim, tem a história normal ali. Inicialmente ela foi concebida para ter 2 temporadas na Hulu, depois ela já tá na 6ª temporada, então assim, tipo, ela tem um público bem fiel. E você acompanha a história normal ali, que é legal, os capítulos são divertidos, muito bom, um roteiro excelente. Só que o mais legal são as histórias paralelas. Por exemplo, em determinado ponto da história, um dos alienígenas começa a encolher todas as pessoas humanas que discordam dele em algum ponto, e ele tranca essas pessoas numa parede de plástico que ele tem dentro do quarto dele. E aí a gente começa a acompanhar as histórias que se passam na parede. E aí agora, eu já tô na 5ª temporada, já tem uma outra história paralela rolando. E os dramas dessas personagens encolhidas é absurdamente bom.
tem vários. Já tem gente que faz os compilados, assim, de tipo. De como começar a assistir partindo dessas histórias. Então você tem a história principal, mas você tem as histórias paralelas rolando que eu acho muito, muito mais interessantes. Então, Solar Opposites no Disney Plus. Boa. E você, Renan Guerra? Bom, eu tenho 2 dicas. A primeira... Ai, que dicuda! Nossa, deixa eu segurar essa dicona pra você. A primeira é que em São Paulo vai estar acontecendo durante o mês de outubro a invasão Vange Leonel. Vange Leonel foi uma cantora, compositora, escritora, ativista LGBTQIA+, extremamente importante nos anos 90 e nos anos 2000. Vocês muitos devem conhecê-la pelo hit Smash Hit. Calada noite preta, Este mesmo. noite preta. Que foi hit na trilha da novela Vamp, mas ela também fez parte da banda Now nos anos 80. E eles vão fazer vários eventos que vão ocupar a cidade de São Paulo. Então vai ter festa, vão ter debates sobre a importância da figura da Vange Leonel na música, na literatura e dramaturgia, na militância feminista e LGBTQIA+. E, além disso, vai ter um show com vários amigos e parceiros da Vange Leonel, que vai acontecer na Casa Rocambole. Vai ser no dia 22 de outubro. O show é gratuito e você pode retirar o ingresso para você garantir o seu lugarzinho, porque basicamente vai ter, além dos colegas dela de banda Now, a Arícia Mess, a Cato, Érica Martins, Fernanda Takai, Fernando Figueiredo, Nando Reis, Natália Barros, Simone Mazer, Tassiana Barros e Vanessa Krongold. Gente. Então, assim, ó, é um bafo. Vanessa Krongold e Esludov. E a minha segunda dica é que nesta quinta-feira chega aos cinemas o novo filme da Filmes de Plástico, O Último Episódio. É dirigido pelo Maurílio Martins. A Filmes de Plástico, para quem não conhece, é a produtora de Minas Gerais, responsável por alguns filmes como Marti 1, Romance, Rua Ataleia, No Coração do Mundo, Temporada e vários outros títulos super interessantes. O filme, O Último Episódio, ele conta a história de 3 amigos, protagonizado pelo menino chamado Eric, ele tá na idade de 13 anos, e eles estão ali naquele momento de escola, de transição, de crescimento, pré-adolescência. O Eric acaba se encantando por uma aluna nova da escola, e ele acaba inventando pra ela... eu não contei isso, né? Mas o filme se passa nos anos 90, 91. Ele acaba inventando pra ela que ele viu o último episódio do Caverna do Dragão, e ele diz que ele tem uma fita VHS na casa dela, e na casa dele, e que ele vai poder convidar ela, mas é que ele ainda não pode, eles estão tipo assim com problemas, mas logo ele vai conseguir essa fita e vai mostrar pra ela. A partir disso, desse meio que essa espinha dorsal do filme, que ele inventa que ele tem esse último capítulo e que ele gostaria de mostrar pra ela, vão surgindo várias outras questões, que são essas questões do universo, do cotidiano de uma criança de classe média baixa nos anos 90 e todas as coisas que ele vai passando. Eu sou muito fã do universo que a Filmes de Plástico cria e da forma como eles filmam as nossas histórias no Brasil. Assim, eu lembro que foi uma coisa que eu pensei muito quando assisti Marte 1 e pensei de novo agora com o último episódio, é que às vezes o cinema brasileiro ele fica muito nos extremos. Assim. A gente tem muitas representações, sei lá, de uma classe média alta ou de pessoas ricas, assim como a gente tem essas representações de pessoas muito pobres, de situações muito complexas de pobreza. E aí é interessante como os filmes da Filmes de Plástico tem essa coisa de tipo assim, eles filmam pessoas classe média em vidas comuns, assim, eles não têm dinheiro sobrando, têm problemas financeiros, mas isso também não é tipo o principal da vida deles. E eu acho que é muito interessante todas as questões nostálgicas. O filme tem várias coisas que são da história real do Maurílio Martins. Tipo, ele conta que, por exemplo, uma das cenas que tem no filme é que ele tava com a revistinha Bis do Ariane, e a professora roubou dele, levou ele pra diretoria, essas coisas todas, porque ele tava estudando as cifras ali na revistinha da Bis. Enfim, tem algumas coisas muito específicas, bem anos 90, assim, que quem viveu os anos 90 vai lembrar, tipo, sei lá, latas de azeite, os chicletes Plock na parede, várias coisas específicas, assim. E, além disso, o filme também tem trilha sonora assinada pelo John Ulloa ao lado do Richard Neves. Pro filme, a Fernanda Takai regravou Qualquer Jeito, que é a música da Kátia.
Então, tem várias coisas super interessantes dentro do filme. Enfim, eu achei muito, muito lindo o filme. Eu acho que é muito bonito. Ele relembra um pouco essa coisa meio sessão da tarde, assim, meio Conta Comigo. Enfim, assistam o último episódio do Maurílio Martins nos cinemas. É isso, fechamos. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, edição número 372, a Era de Ouro do Trip Hop. Bastante comentário aqui, ó. Comentário do Bruno de Paulo, ele falou: o auge do trip hop no Brasil é Marli, cujo lançamento Rainha das Trevas em 2002 se tornou um meme em programas de rádio, mas que o público abraçou demais na época. Era lançado no Bandcamp e SoundCloud, poesia de uma mulher preta sendo musicados com elementos eletrônicos e dá um tempo. A diva hoje está convertida ao mundo neopentecostal. Triste. Citaram também no Twitter, né, a Marli, mas ela não gosta mais que essas músicas existam. O moço chegou a lançar algumas coisas sem ela e tudo mais. Bom, no Blue Sky, o evandrofisi.co, acho que é assim, comentou: para os jovens, Portishead já era hit, mas aí o CVV lançou esse comercial que viralizou, porque a modelo do comercial, a Fernanda Vogel, morreu afogada. E eu não conhecia essa história. Disso. É verdade. É um comercial da CVV que usa Glory Box do Portishead, e ele indica meio que as pessoas liguem para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, em casos de tentativa de suicídio, quase de você estar passando por dificuldades emocionais e tudo mais. A campanha, especificamente se vocês procurarem no Google, ela indo em direção ao mar, e aparece alguns letreiros explicando que tipo, o suicídio não é a saída e tudo mais. Posteriormente, em 2001, a Fernanda Vogel, ela morreu num acidente, ela morreu afogada. E aí, por isso, essa história acabou virando meio que um caso que se conta no universo da publicidade e tudo mais. Mas, enfim, a campanha, de qualquer modo, era bem bonita e conseguia tocar no tema de uma forma séria e delicada. Comentário do Emanuel Borges no Spotify, ele falou: muito legal, amei o programa. Um álbum que flerta com esse universo, que conheci aqui no podcast por indicação da Jadsa, é o Flying Away do Smoke City. Além disso, gosto muito também do Bocanada, do Gustavo Cerati, sim, é um excelente disco, e algumas músicas do Deja Vu, da banda brasileira Metrô. Ai, eu adoro a banda Metrô. A Gabriela Ramos comentou aqui no nosso Instagram: episódio perfeito, fino e chique. Acho que vale citar o sample que o Facção Central usa de Rhodes na música Hoje Deus Anda de Blindado. Mais uma prova de como o hip hop Brasil e o trip hop estavam andando de mãos dadas. Obrigada por essa aula sobre música, vocês são os melhores. Aí o Alisson comentou: vim comentar sobre isso também, e sobre os Racionais usarem o mesmo sample de bateria que o Massive Attack usa na música Blue Lines, na música capítulo 4, versículo 3. E aí a Gabriela responde: e ainda mais, como citaram Xadê como uma das inspirações para a galera do trip hop, o uso do sample de Pearls na mesma música deixa tudo melhor. Universos colidindo na mesma época. Coraçãozinho. Comentário do João Júnior, ele falou: belo episódio. Sim, Frozen da Madonna é trip hop puro e ótimo nas indicações. Renan pincelou, mas reforça o Hooverphonic e seu A New Stereophonic Sound Spectacular de 1997. Hoje eles não soltam nada que preste, mas esse disco é bom demais. Bom, o Rafael Lopes comentou: que maravilha de EP. Vou citar 2 discos que ficaram de fora das dicas brasileiras de vocês, que me leva para essa atmosfera quando ouço. Sim. O disco do Lobão, A Vida é Doce, e o trabalho solo do Apollo 9, Rex Inexplicata Volans. Aproveitando o embalo sobre o Uncle, existe um doc na Apple Music chamado The Man from Mowax, do James Lavelle, documentando o projeto com o DJ Shadow e a ascensão e declínio da label Mowax, que tinha vários músicos de trip hop na década de 90. Eu falei do Marotti, né, como um dos grandes produtores responsáveis por essa popularização aqui do trip hop no Brasil, mas o Apollo 9 também é outro nome muito importante que a gente acabou esquecendo de citar, mas que bom que o ouvinte aí relembrou a gente. E comentário aqui do Vetro555, ótimo episódio, daqueles para depois de ouvir ir atrás de tudo que foi citado. Lush Life, Bauer Electric, ASOL, A Breath From Another e Stereos são álbuns de trip hop que gosto muito. O Vinícius comentou: gosto muito de um momento em que artistas mais experimentais usam as batidas de trip hop para trabalhos mais contemplativos. Um dos meus favoritos são Beats, do Bauer Electric, e Sounds of the Satellites, da Laika.
Comentário pra fechar aqui do Rodrigo Berg, nosso apoiador e ouvinte. Ele falou: episódio mais esperado por muitos. Em celebração ao episódio, fumarei 6 maços de cigarro e serei a própria Beth Gibbons. Por Deus. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter, e é isso. Eu sou Underline Renan Guerra em todas as redes e toda sexta-feira você lê minha newsletter lá no Substack. Eu sou @Nick Silva e você lê minhas coisas lá no Monkey Bus ou no miolo.fm. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Siga e avalie a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, seja um de nossos maravilhosos apoiadores. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência, participa das discussões sempre calorosas lá no nosso grupo fechado para os assinantes e participa aqui das gravações ao vivo, como o Rodrigo Berg, Danilo Ferreira, Vinícius Correia, Tuane Malman, Jefferson Kozenieski, Leonel Moura e Fabrício Neri. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do nosso programa. Tchau, tchau. 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 Esse podcast foi editado por Nick Silva.